que existe umas características extremamente importantes para a gente facilitar a nossa trajetória de autoconhecimento, né? A gente precisa aprender a ter compreensão de nós mesmos, a ter compaixão de nós mesmos, a poder ser grato pelas experiências que a gente está trilhando, que a gente está passando, seja ela agradável ou não. Essa é totalmente uma expressão de amor a si mesmo. Porque à medida que a gente está em sofrimento, a gente está permitindo a gente a permanecer em um sofrimento, é um primeiro sinal de falta de amor a si mesmo. Quando você... Existe aquela frase, quem ama, cuida. Quando você ama a si mesmo, ama o seu ser, no sentido de cuidar e preservar o seu estado interior, você fica longe de sofrimento, você não vai querer sofrimento. Só quando nós não estamos em estado de completa consciência, a gente acaba nos ferindo de pontos tão profundos que às vezes é muito trabalhoso para remover aqueles estados. Então existe um exercício de meditação muito interessante que a gente pode fazer que nos faz refletir um pouco sobre esses aspectos: o amar, o agradecer, o compreender, o tolerar, o perdoar, que eu vou estar colocando aqui agora no quadro para a gente ver e abordar um pouco dele. É uma técnica Ho'oponopono, não sei se todo mundo conhece. Quem conhece fica mais fácil. Eu vou explicar um pouco sobre essa técnica, sobre esse exercício. Ele trabalha tão profundo que entra lá na questão da memória celular, como a gente estava falando lá na frente. A gente sabe que os padrões, eles vão se materializando, vão se estruturando tão profundo que acaba sendo mais delicado a remoção de um estado desse. Então existe um pesquisador havaiano que ele desenvolveu uma técnica e descobriu que a maioria das causas dos problemas que a gente vivia, que as pessoas têm, era porque elas não se desculpavam, elas não sentiam, elas não se perdoavam, elas não se amavam e não eram gratos o suficiente pela vida que elas tinham, pelas experiências que elas estavam passando. Então ele fez uma experiência muito interessante com um exercício de meditação em uma penitenciária que tinha muita confusão, tinha muita briga, tinha muita desordem. Então ele de uma sala emanava os pensamentos com essas frases e algumas vezes verbalizava para que houvesse um efeito, um poder naquele ambiente ali. E foram constatados cientificamente nessa pesquisa que naturalmente foram reduzindo os índices de criminalidade, os índices de violência, os índices de desordem dentro daquela penitenciária, porque ele começou a trabalhar nessas 4 frases que entravam no profundo, lá no sub de cada um. Então a gente pode fazer essa meditação para o nosso interior, com as nossas células, com o nosso pensamento, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para que realmente inicie uma transformação interna.